É o Alves, levantou na área, segunda trave, Pablo Arboleda! Gol do São Paulo! Na tabelinha de cabeça. Salve, salve, torcida tricolor! Estamos começando o primeiro vídeo de pós-jogo da imprensa São Paulina, o canal aqui no YouTube que vai acompanhar todos os lances do São Paulo Futebol Clube. Uma estreia que não foi do jeito que a gente queria, mas também não foi do pior jeito que poderia ter sido. 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botinha em casa. Não foi bom, mas também não foi ruim. Para um treinador que está estreando, trabalhou apenas 2 dias antes desse jogo, a gente já viu algumas coisas que inspiram algum tipo de pelo menos confiança no que vai vir a acontecer. A gente sabe aí que não houve pré-temporada, saímos do Campeonato Brasileiro, entramos direto no Campeonato Paulista, e assim, um resultado que, se o resultado não foi bom, pelo menos a produtividade do time, o que ele apresentou em termos de proposta de jogo e de vontade de vencer, isso pelo menos deixou uma marca. Ninguém fica feliz. Empatar com o Botafogo de Ribeirão Preto em casa no primeiro jogo, ninguém fica feliz. Mas podia ter sido muito pior. E quase foi. Porque a bola não queria entrar. São Paulo perdeu 818 gols. Fez alguns que, né, o juiz preferiu não dar. Fez um que o juiz preferiu não dar. E acabou marcando um gol de empate. Ficamos aí no 1-1. Bom, o Hernan Crespo fez algumas entradas surpreendentes. Acho que a mais surpreendente tenha sido a escolha do Léo Pelé, formando o trio de zaga ali com o Diego Alves e com o Arboleda. Ele também optou pelo Gabriel Sara no lugar do Tietê. Eram os dois jogadores que a gente não imaginava aí que fossem entrar no time. O Léo Pelé e o Gabriel Sara começaram jogando. E ao longo da partida chegou a fazer 4 alterações. Tivemos a estreia do Bruno Rodrigues, reforço que veio da Ponte Preta, jogador jovem. Vamos ver a que veio. Na Ponte Preta foi bem, mas quando a camisa, o manto pesa, a gente vai ter que ver o desempenho dele. Nesse jogo não apresentou lá grande coisa. Tem algum voluntarismo, eu gostei um pouco da disposição dele de partir para o drible, mas produtividade mesmo não teve muita. Foi uma partida apenas razoável, jogou pouco também. Entrou o Galeano, né, jogador da base do São Paulo, e ele botou o Tietê no segundo tempo e botou também o Hernanes para jogar. Eu sinto, a partir disso, que ele vai querer fazer um rodízio de jogadores. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai escalar consistentemente o mesmo time, mas além do que a gente tem que levar em conta o desgaste, né, de uma temporada que emenda na outra, e eu imagino que ele vai fazer algum rodízio e já está experimentando com essas possibilidades. Um elenco que a gente sabe não é muito vasto, tem suas limitações. No comando aí do Crespo, a gente vê um time que parece ter um pouquinho mais de repertório, de jogadas diferentes, mas também é muito difícil de avaliar um jogo contra um time que não se propõe a jogar, que é o caso do Botafogo, e nada contra. Do lado deles estava certinho, vai jogar com o São Paulo fora de casa, eles têm que vir mesmo para retrancar, jogar por uma bola, e foi exatamente o que eles fizeram. Jogaram ali com todo mundo atrás, um ferrolho. E o que impressionou foi isso, é que normalmente quando tem um ferrolho, o ferrolho é bem feito, o outro time não consegue criar, fica com muita posse de bola, foi o caso do São Paulo, teve muita posse de bola, mas não consegue criar. Nesse caso, criaram-se chances, teve um caminhão de chances de gol, e teve chute de média distância, e teve chute de longe, de fora da área, teve bola em cima
do gol, a gente viu o Luciano perder um gol inacreditável no primeiro tempo. Então assim, criou as oportunidades, faltou um pouquinho de precisão no último passe e sobretudo na finalização, coisa pouca. Num dia bom são as bolas que entram, num dia não tão bom as bolas não entram. Agora, deu a sensação de que, para além aí dessa falta de precisão, houve alguma dificuldade de adaptação com o gramado, que estava molhado, choveu muito em São Paulo antes do jogo, e a gente via, principalmente no primeiro tempo, a gente via um pouco de água ali, e a bola parecia correr um pouco mais. Os jogadores, ao longo de todo o jogo, tiveram um pouco de dificuldade para se adaptar a isso. Mas ainda assim, tiveram um bom volume, uma boa produção, de novo, contra um time que não é muito parâmetro, porque além de ser um time que jogou defensivamente, é um time que não propõe muito o jogo, não desafia muito o seu adversário. Mas nessas condições, São Paulo até que fez uma boa presença, faltou apenas, claro, o gol que poderia ter mudado aí o destino da partida. Tomamos um gol no começo do segundo tempo, um lance meio de contra-ataque, e tivemos alguma dificuldade para buscar o gol de empate, e depois chegamos a virar, e só que o VAR não validou o gol. E aí a gente entra numa questão que é controversa, a gente vê muita polêmica ao redor do VAR. Eu já vou me colocar aqui, eu sou favorável ao VAR, eu acho que é um instrumento legal, eu acho que ele mais acerta do que erra. É verdade que demora demais e isso é muito frustrante, todo gol precisa ser checado, às vezes leva 3, 4 minutos para decidir se foi gol ou se não foi gol. E claro, mais frustrante ainda quando acontece algo como aconteceu nesse jogo, que não dá para dizer assim, olha, tava em condição legal. Não dá, porque é uma questão milimétrica, você joga para cá, joga para lá, é muito difícil de você, mesmo com a tecnologia. O que eu lamento é que, aparentemente, pela linha do VAR que a gente viu na televisão, a marcação do ombro ali do Dani Alves está errada, né? Ela não está marcando no ombro, está marcando mais para fora dele, e se marcasse um pouquinho mais para dentro no ombro, ia bater mesmo a linha e o gol ia ser validado. Isso não aconteceu, o gol foi anulado, o juiz ali tá rifado, né? O pessoal do VAR olha e diz, e nesse caso eu acho que cometeram um erro. Mas, enfim, faz parte do jogo. Antigamente parece que a gente não se lembra mais das barbaridades de erros que tinham e que não tinham nem chance de correção, porque não tinha um árbitro de vídeo. Então assim, eu acho que no geral é um bom recurso. Eu não fico particularmente magoado da gente ter ficado sem esse gol, embora ele fosse importante para a gente ter a vitória, foi a diferença entre a vitória e o empate, mas eu ainda acho que o VAR mais contribui do que atrapalha. Precisam apenas aprimorar a velocidade com que tomam as decisões e tomar um certo cuidado para não cometer erros. Mas a falibilidade humana está em toda parte, está no VAR como está no campo, né? A diferença é que o juiz sem câmera errava muito mais, agora com o VAR ele erra menos, mas tem um preço também de atrasar o jogo, isso é um pouco frustrante. Pô, a gente vê um jogo que não aconteceu nada, 8 minutos de acréscimo, como foi esse, e depois ainda mais 1 minuto, e aquela presepada no final do jogo também, que o próprio juiz enrolou mais 1 minuto para o VAR analisar um potencial lance de pênalti, e aí, como gastou esse minuto, não deixou o São Paulo bater o escanteio. Não que fosse fazer um gol ali, também não vamos ficar mendigando o escanteio, mas de novo, são aquelas pequenas coisas que irritam e que tem tudo a ver com essa coisa da morosidade do VAR, algo que o pessoal aí da arbitragem precisa pensar em como continuar usando o VAR, mas de uma forma que seja mais ágil, que seja menos disruptiva do jogo, porque nesse momento o VAR perturba o jogo, ele atrapalha o jogo, né? Então não pode, né? Não pode atrapalhar. Tem que achar um caminho aí. E claro que existe esse caminho. Não tenha dúvida que existe. Agora, VAR que erra é sempre chato, né? E aí, hoje não foi um dia feliz pro VAR. Bom, final das contas, resumo da ópera. O que a gente pode falar? Bom, Crespo trabalhou aí por 2, 3 dias. Já começa a conhecer os jogadores, já começa a conhecer as opções. Claro que ele vem estudando antes, mas é diferente o trabalho do dia a dia. Gostei muito da atitude do time. O time teve atitude, buscou o resultado o tempo inteiro,
foi um massacre em termos de volume de jogo, e não é aquele volume, né, improdutivo, de chegar e concluir a gol. O goleiro deles lá fez uns milagres e tal, e faz parte, né? O importante é ter volume. Tem dia que a bola não entra, mas se você teve o domínio do jogo, teve o volume, e aí falta um pouco mais de atenção à defesa, que num contra-ataque acabou pondo tudo a perder. De novo, é aquela coisa da gente saber que o futebol é um jogo de resultado, né? É um jogo de aproveitamento. Você pode ter muito volume, mas se você não aproveita as chances e o outro time tem zero volume, mas aproveita a única chance que tem, a gente viu no próprio último jogo aí do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Flamengo. O primeiro tempo, por exemplo, foi uma aberração, que o São Paulo praticamente não jogou, só jogou na defesa. E aí, num lance lá, no final do primeiro tempo, achou um gol de falta. E aí saiu na frente, mesmo com o Flamengo tendo volume e posse muito maior. Então precisa traduzir o resultado em gols. Hoje não fez isso, então não dá para ficar feliz. Não dá para ficar feliz. Não venham com a máxima do Parreira de que o gol é apenas um detalhe, porque não é. O gol é que separa o vencedor do perdedor. Hoje nós empatamos. Tudo bem, parece que os times grandes aí todos estão meio se acertando. Claro que não dá para comparar a dificuldade de jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto com a dificuldade de jogar com o Bragantino, por exemplo, como foi o caso do Corinthians. Mas o Corinthians empatou, o Santos empatou, e o bom do Campeonato Paulista é que logo tem outro, né? Então os próximos jogos do São Paulo, temos quarta-feira Inter de Limeira, fora de casa, e depois, no sábado, o primeiro real desafio, vem o clássico com o Santos, em casa no Morumbi. Essa é a sequência que nós temos, e a gente espera que o Crespo vá acertando o time. Eu imagino que ele vá alternar alguns jogadores, a gente sabe do desgaste, e vamos ver se ele consegue começar a dar a cara dele para esse time nessa nova temporada. Ainda existe uma certa trepidação, jogadores que podem estar indo embora, outros que não vão ser aproveitados, e a gente vai ter que ver o que vai sobrar nas mãos dele em termos de material humano para poder conduzir esse time para a temporada 2021. Mas é isso aí, o campeonato não para, quarta-feira tem outro jogo e a gente tem que buscar a vitória contra a Inter de Limeira, lá em Limeira. É isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e voltamos em breve para apresentar esse confronto com a Inter de Limeira. Um grande abraço e saudações tricolores.